Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Governo americano realiza novo ataque já neste sábado no Iraque. E volta a chover forte durante a noite em Belo Horizonte, com novos transtornos à população. E o movimento nas estradas no retorno do feriado de fim de ano. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco em 2020. Brilhe do seu jeito. Os Estados Unidos voltaram a bombardear o Iraque quando já era sábado no Oriente Médio. Pelo menos 5 pessoas morreram, segundo fontes do exército iraquiano. O ataque foi realizado com drones ao norte da capital Bagdá, contra um comboio de uma milícia apoiada pelo Irã. 2 carros foram atingidos. O alvo era o comandante Rashid Al-Shaabi, mas ainda não sabe se foi confirmado se ele está entre as vítimas realmente. Nesta sexta-feira foram divulgadas imagens do ataque dos Estados Unidos que matou o general iraquiano Qassim Soleimani, chefe da Guarda Revolucionária do Irã. O comboio em que ele estava foi atingido numa estrada que leva ao aeroporto de Bagdá. O comandante de uma milícia iraquiana, Abdul al-Muhandis, também foi morto no ataque. Ele era considerado o homem do Irã no Iraque e o inimigo número 1 nos Estados Unidos do país há décadas. E autoridades de segurança dos Estados Unidos estão em alerta após o Irã anunciar retaliação. A correspondente Heloísa Vilela tem os detalhes para a gente. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Giovana. Olha, aqui em Nova York, o governador Andrew Cuomo mandou reforçar a segurança de todos os aeroportos do estado por garantia. A Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá também teve a segurança reforçada. E o Departamento de Estado pediu a todos os americanos no Iraque que deixem o país imediatamente. O governo do Irã prometeu uma resposta ao assassinato do general Qassim Soleimani, chefe da Guarda Revolucionária do país. O general Ismail Qani, que substituiu Soleimani no cargo, disse que corpos de americanos vão aparecer por todo o Oriente Médio. O ministro das Relações Exteriores, Javad Zarif, garantiu que o Irã vai responder a qualquer momento, de qualquer maneira. Milhares de iranianos se reuniram nas ruas em protestos contra os Estados Unidos. O governo do Irã decretou 3 dias de luto oficial pela morte de Qassim Soleimani, que está sendo considerado um mártir no país. Giovana. Obrigada pelas informações, Heloísa. Uma boa noite. A gente continua nesse assunto para saber qual a posição do governo brasileiro em relação aos ataques realizados pelos Estados Unidos. Então vamos até Brasília com a repórter Raquel Vargas. Boa noite, Raquel. O que o governo brasileiro diz? Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, depois de o presidente Jair Bolsonaro dizer que não comentaria o ataque, já que o Brasil não tem força bélica, o Itamaraty, responsável pelas relações exteriores, emitiu uma nota afirmando que, abre aspas, manifesta apoio à luta contra o flagelo do terrorismo e reitera que essa luta requer a cooperação de toda a comunidade internacional, fecha aspas. O texto diz ainda, Giovana, que o Brasil está pronto para participar dos esforços internacionais que contribuam para evitar uma escala de conflitos. O Itamaraty acrescenta que o terrorismo não é um problema apenas do Oriente Médio e dos países desenvolvidos e que, por isso, o Brasil não ficará indiferente a essa ameaça. E, por fim, a nota condena os ataques à embaixada americana em Bagdá e afirma que o Brasil acompanha os desdobramentos da ação no Iraque, já que isso pode gerar impactos no preço do petróleo. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro falou justamente sobre essa possibilidade de aumento nos combustíveis e disse o que faria, o que pode ser feito caso isso ocorra. Vamos ouvir um trecho. O que vai impactar, vai. Agora vamos ver o nosso limite aqui, porque se subir, já está alto o combustível, se subir muito, complica. Agora, o que eu gostaria que vocês fizessem, mostrassem para o povo 2 coisas. Primeiro, que eu não posso tabelar nada. Já fizemos a política do passado de tabelamento, não deu certo. Questão do combustível, nós temos que quebrar monopólios. A distribuição é ainda que mais pesa no preço do combustível. Depois o ICMS, que é o imposto estadual, não é meu. Seria bom se pudesse chegar no consenso, discutir esse assunto, mas sabe que não dá.
Bom, no mercado financeiro, a sexta-feira foi de muito nervosismo e oscilação dos indicadores. O dólar teve alta de 0,75, foi a maior em 2 semanas, e a moeda americana terminou a semana cotada a R$ 4,05. Já o Ibovespa caiu 0,73%, aliás, fechando acima dos 117 mil pontos. E nós ouvimos agora à noite o economista André Perfeito para saber quais podem ser os impactos reais na economia brasileira. Vamos ouvir o que ele disse. Isso vai ter um efeito, no primeiro momento, no barril do petróleo. O preço do petróleo subindo, isso gera uma pressão sobre a gasolina no Brasil, porque a Petrobras mudou a política de preço. Ou seja, variações do preço do barril do petróleo tendem a chegar no bolso dos consumidores, das pessoas, de forma geral, no Brasil também. Outro efeito que pode ser muito sentido é que, aumentando a incerteza no mundo, isso faz que todo mundo fuja para debaixo da saia do Tesouro Norte-Americano, por assim dizer. Todo mundo compra dólar e, comprando dólar, isso daí faz que gere também algumas pressões de ordem inflacionária. Então, num primeiro momento não é ruim, mas o mercado, de forma geral, após o primeiro impacto, que foi bastante forte no início do dia, a Bolsa caiu mais de 1%, começou a pensar um pouco melhor se o Irã, de fato, tinha capacidade, ou tem a capacidade de se contrapor os Estados Unidos, e ficou claro que não. Então, o mercado, que recebeu muito ruim essa notícia logo no início, começou a reponderar essa questão e acabou fechando com uma queda menor, e que o dólar também tinha subido muito forte, também não subiu tanto no final do dia. Então, eu acho que tem muita coisa que ainda está se discutindo, entre elas a capacidade de reação do Irã ou não a vamos dizer, um ataque, ou pelo menos uma ação tão forte por parte do governo Trump. O que a gente tem hoje, assim, a ameaça de uma possibilidade de um conflito mais deflagrado, ou seja, algo que se espalhe de forma mais clara no Oriente Médio, com efeitos muito claros na produção de petróleo e todos os efeitos que isso gera, seja também na inflação e por aí vai. Então, acho que o que aconteceu agora foi uma coisa muito preocupante. O presidente Trump está num processo eleitoral, a gente sabe disso, então ele vai querer usar isso para ganhar dividendos, né? Ele é um presidente forte, que está lutando, etc. e tal, e por isso mesmo a gente fica um pouco receoso. O presidente Trump não tem muita papas na língua, né? Então, da mesma forma que ele tuita, né, e todo mundo ficava nervoso, essa ação dele, sem dúvida nenhuma, gerou um nervosismo que depois, de novo, né, foi sendo ponderado ao longo do dia. E isso que tem que ser visto e avaliado ao longo das próximas semanas, e principalmente ver como os outros vão reagir, entre eles Pequim e Moscou, né? Como eles vão agir em relação a essa ação do governo norte-americano. E na Líbia, cerca de 3.000 manifestantes tomaram as ruas da cidade de Benghazi contra o que chamam de invasão do exército turco. A multidão se reuniu no centro da cidade com bandeiras e cartazes contra a suposta intervenção terrorista do presidente turco na Líbia. Na quinta, o parlamento da Turquia aprovou o envio de tropas ao território líbio para ajudar o governo contra uma ofensiva dos opositores. Eles são comandados pelo general Khalifa Haftar, que tem o apoio de Rússia, Egito, Emirados Árabes e Jordânia. Nessa sexta, o general fez um pronunciamento dizendo que o presidente turco é um louco que alimenta uma guerra nacional. Bom, e aqui no Brasil, um assunto que esquenta o ambiente político é a questão do juiz de garantias. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, se reuniu nesta sexta-feira em Brasília com o grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça. Raquel Vargas, o que disse o ministro, hein? Giovana, o ministro falou sobre os estudos que estão sendo realizados para a implementação do pacote anticrime, que, como a gente mostrou aqui no Jornal da Record, foi aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado. Bom, ele destacou que essa lei vai aprofundar o combate ao crime organizado e, como você disse, implementar o juiz de garantia, sem nenhum custo adicional aos cofres públicos. A ideia é aproveitar e reorganizar toda a estrutura do judiciário para a implementação desse juiz de garantia. Toffoli disse ainda que será feita uma pesquisa junto aos tribunais, Ministério Público e Defensoria para descobrir a melhor forma de orientar os tribunais a adotar essa nova lei. E defendeu a figura do juiz de garantia como forma de garantir mais imparcialidade ao processo. Vamos ouvir um trecho do que disse o ministro. Eu gostaria de parabenizar o Congresso Nacional
o Poder Executivo que encaminhou o pacote anticrime e que depois sancionou esse pacote anticrime. O Brasil está em outro patamar no combate à criminalidade. O que mais se destacou foi essa novidade de se criar o juiz das garantias, como diz a lei, ou juiz de garantias, como se diz no dia a dia. Essa nova função do judiciário, em primeiro lugar, é importante que se diga, o juiz já faz isso. Então não há que se falar em aumento de custo, aumento de trabalho, porque todos os inquéritos já são supervisionados pelo judiciário. Então, é uma questão de organização interna da justiça. Esse Conselho Nacional de Justiça e esse grupo de trabalho, ele vai exatamente estudar os elementos necessários para orientar os tribunais, na medida em que nós temos um Brasil, um país que é de dimensões diferentes nas suas várias regiões. Uma coisa é o Amazonas, uma coisa é o Rio Grande do Sul, outra coisa é o Ceará, ou um estado pequeno como o Distrito Federal, que tem uma dimensão territorial pequena. Nós vamos procurar dar orientação através desse grupo de trabalho para a melhor implementação da lei no que diz respeito a esse comando que o Congresso Nacional estabeleceu ao aprovar essa legislação. E uma chuva forte agora no fim da noite em Belo Horizonte deixou ruas e avenidas alagadas. Vamos para lá então falar com a repórter Virgínia Nalon. Muito boa noite, como está a situação por aí? Boa noite, Giovana. Algumas ruas permanecem alagadas, outras ainda estão interditadas. Foi uma pancada de chuva muito forte que durou aproximadamente 3 horas. A Defesa Civil já tinha emitido mais cedo um alerta sobre a possibilidade de raios e ventos a 50 km por hora. Além de ruas e avenidas, uma estação de ônibus ficou alagada. Passageiros ficaram ilhados dentro dos coletivos. Estas aí são imagens ao vivo agora da estação Vilarinho. A água já baixou e os ônibus começaram a circular neste momento, logo depois da meia-noite. Por enquanto, não há informação de vítimas, mas a previsão é de mais chuvas por aqui nas próximas horas. E apesar dessa situação em Minas, nesta sexta, a Defesa Civil daqui também ofereceu ajuda para os outros estados da região sudeste. Giovana. Obrigada pelas informações, situação crítica aí. No Rio de Janeiro, a chuva voltou a castigar a região serrana, que teve mais um dia de muitos transtornos. Leonardo Ack fala com a gente ao vivo qual a situação em Petrópolis, e na capital do estado. Muito boa noite para você. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. Neste momento chove pouco e só em algumas regiões de Petrópolis. Mas ao longo do dia, os moradores enfrentaram dificuldades em alguns bairros do município. Choveu 7 vezes mais que o esperado e a população teve que enfrentar a lama e o lixo. A correnteza impedia que as pessoas pudessem andar pelas ruas. A Defesa Civil interditou um prédio que teve a estrutura comprometida pela água. Na capital do estado, a comunidade de Rio das Pedras, da zona oeste do Rio, sofreu com os alagamentos. Também houve áreas afetadas na zona norte da cidade. Agora, a previsão para os próximos dias aqui no estado do Rio é de mais chuva. Por isso é sempre bom sair de casa bem informado e sempre seguir as orientações da Defesa Civil sobre as áreas de risco em todo o estado do Rio de Janeiro. Giovana. Obrigada pelo alerta, Leonardo. Boa noite para você. Nesta sexta-feira, manchas de óleo voltaram a aparecer no litoral de Aracaju, em Sergipe. Este vídeo mostra sinais do que foi encontrado na praia de Aruana. As manchas são pequenas, diferentes das que chegaram à costa sergipana em setembro do ano passado. Ainda não se sabe a origem do óleo. As autoridades locais já iniciaram o trabalho de limpeza nas praias. 5 pessoas, entre elas um bebê, morreram num acidente na BR-153, no norte do Paraná. O casal com a filha de 1 ano e 2 meses, além de um casal de amigos, estavam no mesmo carro que ficou totalmente destruído. O veículo bateu de frente com uma carreta. Ainda não se sabe a causa do acidente. A gente volta a falar do noticiário internacional porque os bolivianos vão voltar às urnas do dia 3 de maio numa tentativa de pôr fim à crise política no país. O anúncio foi feito pelo Tribunal Supremo Eleitoral. A nova convocação acontece após o resultado das eleições de outubro, que reelegeu Evo Morales. Depois de manifestações e acusações de fraude, Morales renunciou ao cargo e fugiu do país. Ele está
exilado na Argentina e não vai poder se candidatar. Milhares de pessoas que defendem a independência da Catalunha foram às ruas contra uma decisão do Comitê Eleitoral Espanhol. Os protestos são contra o que os manifestantes chamam de golpe contra as instituições catalãs. O Comitê Eleitoral da Espanha proibiu o líder regional, Quim Torra, de ocupar um cargo público por 18 meses. A crise política se arrasta desde 2017, quando a Espanha não reconheceu um referendo que defendia a independência da Catalunha. E um prédio em construção desabou no Camboja, no sudeste da Ásia, e deixou pelo menos 2 mortos e 16 feridos. Cerca de 30 pessoas trabalhavam no local quando a estrutura desmoronou. Equipes de resgate conseguiram retirar os sobreviventes dos escombros e continuam as buscas na área. A causa do desmoronamento é investigada. Atualmente, o Camboja passa por um crescimento na construção civil para atender o aumento de turistas e de investidores chineses. E para encerrar a semana, a realeza britânica divulgou uma fotografia em comemoração à nova década. Na foto aparecem as 4 gerações. Olha só, você vê aí a Rainha Elizabeth II, de 93 anos, ao lado dos sucessores ao trono britânico. O filho dela, Príncipe Charles, o neto mais velho, Príncipe William, e também o primeiro bisneto, Príncipe George. Isso aí, essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, 7 horas da manhã. Fique agora com imagens de assuntos que marcaram a semana. Uma boa noite para você, bom fim de semana, obrigada pela sua audiência.